Bem-vindos e bem-vindas a mais um review de gibi nesse canal. Como eu falei no vídeo anterior, tenho uma pilha de gibis imensa para dar conta e estou tentando botar em dia. Por isso, vou fazer alguma coisa de útil com essas leituras, que é gravar pequenos reviews aqui de algumas que eu acho que merecem, né, um destaque maior. E outra dessas leituras é mais um mangá dessa vez. Tudo bem, nem todo mundo curte mangá. Se você não curte mangá, eu prometo que eu vou falar de outros gibis também, mas por enquanto eu consegui ler 2 mangás bem rapidamente. E o segundo, fiz o vídeo de Senti Achou, que eu já publiquei, e o segundo é esse aqui, Death Note Short Stories. Isso aqui, apesar de ser Death Note e Death Note ser um mangá antigo, esse daqui é uma publicação recente. Os dois autores originais, Tsugumi Oba e Takeshi Obata, se juntaram para fazer, respectivamente, roteiro e arte de novas histórias no universo de Death Note. Só que são novas histórias soltas e fechadas, ou seja, elas começam nesse volume e terminam nesse volume. Isso aqui não é para ter uma continuação, é realmente um volume fechado e meio que comemorativo, talvez. Ele foi lançado no Japão durante a pandemia, inclusive tem uma nota do autor no final que ele fala que estamos na pandemia e que ele deseja melhoras para todo mundo, que tudo isso acabe. E tá chegando agora, chegou esse ano no Brasil pela editora JBC. O que eu tenho para falar disso aqui é que é uma publicação voltada para fãs de Death Note e eu acho que isso engloba muita gente. É curioso como Death Note é um mangá e um anime também que é meio que unanimidade, né? Eu conheço pouquíssima gente, isso se eu conheço alguma, pouquíssimas pessoas, desculpa, isso se é que existe alguma que eu conheça que não goste de Death Note ativamente. Eu acho que é uma história tão bem escrita e tão bem desenvolvida, mesmo entre pessoas que não gostam da segunda metade, que quem leu aqui sabe o que eu tô falando, consideram uma excelente narrativa, um excelente mangá, um excelente anime. E aqui eu tô falando só de mangá e anime, tá? Não contando os live actions, sejam eles japoneses ou norte-americanos. Então, automaticamente, esse se torna um mangá meio que pra todo mundo que gostou de Death Note e todo mundo que tá por aí. Porque as histórias são legais, são os autores originais, então isso conta muito. Eles já dominam esse assunto, eles já dominam esse universo, eles estão muito confortáveis para escrever e para experimentar, o que é mais importante, porque são histórias realmente que conversam com o universo atual, que conversam com a linguagem atual e com várias realidades que a gente vive hoje em dia. Aqui tem exatamente 1, 2, 3, 4, 5 histórias curtas fechadas. A primeira delas é a história de Sekira, como se fosse um Kira novo, anos depois do Light Yagami, que foi o Kira original. E ele tem esse nome Sekira, porque tem um motivo na história explicando isso. Tem a história do Akira, é como se fosse um terceiro Kira, que ele resolve usar o Death Note de uma forma que nunca foi usada antes. Ele não mata ninguém e ele faz um leilão online com várias pessoas do mundo todo, inclusive líderes de nações, que desejam comprar o Death Note. E aí um desses líderes que se envolve na negociação é o Donald Trump. Exatamente. Como eu falei, essas histórias elas conversam muito com os tempos atuais. Obviamente, na época que ela saiu, o Trump ainda era presidente dos Estados Unidos. Então, tem esse diálogo com a realidade. E aí tem a história de Taro Kagami, que é como se fosse o Kira original antes do Light. Traz uma história do que aconteceu com esse primeiro usuário do Death Note no mundo humano. E por fim, 2 histórias curtinhas, que é o L One Day, que é tipo um dia na vida do L, que é o detetive, o primeiro detetive que investigou o Kira lá atrás. E The Woman's House, que conta um pouco da infância do L quando ele foi criado no orfanato, junto com outros órfãos, né? Criando órfãos super inteligentes, super dotados. E além disso, além dessas histórias curtas, esse volume ainda traz pequenas tirinhas, olha aqui, são tirinhas, essas tirinhas de 4... Como é que se fala? De 4 quadros, que no Japão se chama de yonkoma, que é como se fosse... Yon é o 4 em japonês. Que são histórias fechadas em 4 quadrinhos, né? Então, você começa lendo aqui em cima e termina aqui embaixo a história. É bem curtinha. E aí também tem essas tirinhas aqui no meio e algumas artes bem bacanas, inéditas de Death Note. Então assim, é um mangá de volume único, já tá disponível à venda nas lojas, também é um mangá bem curto de ler e tem todo o clima das histórias originais de Death Note. É legal que algumas delas continuam, a história se passam após as histórias do Light, do Ellen, outras antes, mas é tudo no mesmo universo, bem bacana de acompanhar, com surpresas interessantes e soluções ainda mais interessantes. Claro que, como eu disse, levando muito em conta que os autores aqui já se sentem em casa, porque esse é o universo deles, esse é o playground deles, eles já estão muito acostumados com tudo isso. Então, Death Note Short Stories, disponível já em todas as lojas. Se você gostou de Death Note, vai atrás, porque vale muito a pena ter na sua coleção. Esse vídeo fica por aqui e até o próximo.